São 6,5 milhões de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é mais um podcast Serviço Raiz, um podcast da GNSS Engenharia para você. Eu sou o engenheiro Matheus Giannini. Eu sou o engenheiro Santiago Henrique. E hoje, Santiago, a gente vai trazer um tema que gera muita dúvida. Como sempre, na verdade, a gente vai trazer um tema que gera muita dúvida aí para os nossos seguidores, para os alunos do Combo Rural, que é a questão da descaracterização de imóveis rurais. O que é a descaracterização? Quando ela ocorre? Como fazer esse processo de descaracterização, Santiago? E vamos conversar aqui já, como o próprio nome já diz, não é muito difícil você ter uma ideia do que significa a descaracterização de um imóvel rural, né, Santiago? E vamos começar já falando um pouco desse conceito aqui. Essa descaracterização é justamente quando o imóvel que era rural passa a perder essa característica agropecuária, Santiago, e se localiza num perímetro urbano. E também, Santiago, esse perímetro, na verdade, ele pode ser também de uma expansão urbana. E essa descaracterização não precisa ser do imóvel todo. Ela pode acontecer parcialmente, em parte apenas do imóvel, Santiago. Perfeito, Matheus, perfeito. E esse tema é um tema já pedido por nossos seguidores, né? por nossos alunos também, da nossa comunidade do Combo Rural, para tirar algumas dúvidas sobre isso. E a ideia hoje é mostrar justamente esse passo a passo, né? Esse passo a passo aí, né, da descaracterização, é um nome interessante, mas é isso aí que a gente colocou aí no título do podcast, transformar o imóvel rural em urbano, né? Essa palavra aí, transformar. Mas a gente vai dar esse passo a passo para vocês. Então, pega papel e caneta, pessoal, que hoje vocês vão descobrir aí, na execução do seu combo rural, né? Vocês já vão fazer esse serviço aí, vocês já vão agregar esse serviço aí de descaracterização. Então, vocês que fazem o combo rural, vocês que são o responsável técnico pelo combo rural, vocês podem também fazer a descaracterização. Então, vocês vão ver hoje aqui que não é tão difícil, né? Mas, Matheus, não tem muito conteúdo disso nas redes sociais, né? E hoje a gente vai gerar muito valor para vocês, né? Falando tudo que a gente sabe aí sobre descaracterização, um pouco das vivências aqui da GNSS Engenharia sobre esse tema, tá bom? Então, fique ligado aí, pega papel e caneta, que hoje nós vamos gerar muito conteúdo de valor para vocês. Isso aí, Santiago. Então, fica você aqui com a gente até o final, porque você vai entender como é que faz esse processo, seja ele parcial ou total do imóvel rural, tá certo? Santiago, a descaracterização de imóveis rurais, ela é disciplinada pela Instrução Normativa número 82 do INCRA, de 27 de março de 2015. E ela que fala tudo sobre essa descaracterização, como fazer, por que fazer, dentre outras coisas. Na verdade, o porquê fazer é uma coisa muito mais intuitiva, não é, Santiago? Vocês aí que trabalham com regularização fundiária, em muitas situações já se depararam com proprietários que querem ali fazer loteamentos em área rural. E isso, como a gente já explicou aqui em outros podcasts, não é viável. A regularização desse tipo de empreendimento é muito complicada. Por quê? Porque existe ali a fração mínima de parcelamento do imóvel rural, o que faz com que pequenos lotes não possam ser regularizados de forma individual. Ou seja, esse tipo de empreendimento pode sim ser regularizado de alguma forma,
porém vai gerar muita dor de cabeça, porque digamos que tenham 100 lotes lá, Santiago, e 100 proprietários diferentes, que na verdade vão ter um regime ali parecido com um condomínio. E um desses proprietários quer vender a sua parcela, o seu lote. Ele vai precisar da assinatura dos outros 99 proprietários para poder fazer isso possível. E isso vai dar uma dor de cabeça tremenda. Então, Santiago, esses loteamentos, em muitas das situações, ficam aí irregulares e os proprietários não têm acesso à sua matrícula individual. Então, Santiago, por esse motivo, em áreas que estão suscetíveis à descaracterização, a gente vai explicar aqui quais são essas áreas, o proprietário pode solicitar para que você faça descaracterização do imóvel rural. E, com isso, ele vai poder fazer o empreendimento dele, Santiago. Verdade, Matheus. E é muito importante vocês ficarem atentos a tudo que a gente vai falar aqui, porque vocês são os especialistas que vão passar essas informações aí para o seu cliente, né? Muitas vezes eles não têm esse conceito eles não entendem muito bem esse conceito de fração mínima de parcelamento, né? Talvez eles não saibam que, digamos assim, em certa região, o imóvel tem que ficar no mínimo aí de 2 hectares, 5 hectares, né? E isso impede que ele divida ali em vários lotes para vender cada lote. Então, vocês vão ter que explicar isso para ele. É muito importante essa explicação, para o seu proprietário já fazer o seu projeto aí, né? Primeiramente fazer a descaracterização para depois fazer esse procedimento de loteamento, né? Porque senão daqui a pouco você vai começar ali a fazer os lotes, dividido tudo certinho, e como o próprio Matheus falou, né? Você vai ficar com loteamentos irregulares, né? Então, o que tem mais é isso aí. O que tem mais no Brasil são loteamentos irregulares. Por quê? Porque não tinha ninguém para orientar esses proprietários nesse sentido, ou então eles não quiseram arcar com esses custos, né? Não entenderam essa importância. Por isso que é muito, muito importante vocês entenderem toda essa importância e todo esse passo a passo da descaracterização. E vocês vão ver que não é algo complicado, né? E vocês podem oferecer esse serviço para seu cliente. Na verdade, Matheus, você já pode oferecer todo esse serviço completo, se vocês também fizerem essa etapa lá do seu projeto de loteamento, né? Então, esse fator aí de loteamento é um dos fatores determinantes aí, né? Um dos maiores fatores determinantes aí para o proprietário rural, né, pedir a descaracterização do imóvel rural dele, Matheus. Exatamente, Santiago. E a gente está falando aqui muito de loteamento, mas temos que lembrar que nem todos os empreendimentos em áreas urbanas são loteamentos, né? Existem muitos outros tipos de empreendimentos que têm características de áreas urbanas, mas que precisam de grandes áreas. E, por isso, os empreiteiros, os empreendedores tendem a solicitar essa descaracterização de imóveis rurais, porque são os imóveis que têm grandes áreas, são os imóveis que vão proporcionar eles fazerem essas grandes obras. E não é só loteamento, vale ressaltar isso, não é, Santiago? E a lei, o artigo, na verdade, que confirma, Santiago, essa questão de parcelamento do solo urbano, em que nós estamos tanto falando aqui, Santiago, está lá na Lei 6.766 de 1979, Santiago, que é justamente a lei de parcelamento do solo urbano. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 3. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas pela lei municipal. Então, Santiago,
só pode fazer loteamentos ou empreendimentos urbanos em áreas que estejam citadas por esse artigo, que são as áreas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica. Perfeito. Só para contextualizar o pessoal sobre esse plano diretor aí, Matheus, o que é o plano diretor? É um plano que vai colocar aí as diretrizes para o crescimento do município, o ordenamento do município. E nesse plano diretor, pessoal, ele tem diversas diretrizes normalmente de uso do solo, ambiental, né? E existe essa divisão de zonas, e nesse macrozoneamento, né? E uma das funções do plano diretor também, além de organizar a própria cidade, de dizer para onde ela vai crescer, ela também determina ali aquele limite da área urbana e aquele limite de área de expansão urbana. Então, por isso aí que o artigo 3 aí fala muito bem, né, que é atribuição do plano diretor ou alguma lei específica em determinar onde é a área urbana e determinar onde é a área de expansão urbana, tá bom, pessoal? Então, eu sei aí que vocês já ouviram falar de plano diretor. Então, o plano diretor é isso, né? O plano diretor serve para esse município aí, né, determinar as diretrizes para o seu crescimento, para o seu ordenamento. E ele define justamente aí toda essa questão desse perímetro urbano e perímetro de expansão urbana. Mano. Exatamente, Santiago. Mas você aí em sua casa deve estar se perguntando, mas quem é que define, quem é que avalia essa situação aí de solicitação? Santiago já falou que esse plano diretor vai fazer essas análises. Porém, quando você faz uma solicitação ali de tirar um imóvel de uma área rural, um imóvel faz essa solicitação de descaracterização, vai ter que ser feita uma avaliação. E essa avaliação ela está ali regulamentada no artigo 53, Santiago, dessa mesma lei que nós citamos, que diz assim, eu vou ler para você: todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, do órgão metropolitano, se houver, onde se localiza o município, e da aprovação da Prefeitura Municipal ou Distrito Federal, quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente. Isso aí, Santiago. No artigo 53 é o que está sendo dito lá. E eles vão utilizar, pelo menos, quando a solicitação é feita mediante a Prefeitura, vai ser avaliado justamente esse plano diretor, se é do interesse do município e que aquela região ali venha a se tornar uma região de expansão urbana ou uma região urbana, não é, Santiago? É isso mesmo, Matheus. Como você falou, né? Quem julga é o INCRA, né? Mas quem dá a prova desse limite onde o imóvel rural está é a Prefeitura. Então, vocês já viram aí quais os órgãos aí, né, entram aí nessa descaracterização. Mas eu acho, vamos entrar no passo a passo agora, Matheus, para tentar esclarecer para eles, né, cada etapa dessa descaracterização. Onde você vai, né, se vai primeiro na Prefeitura, se vai no INCRA, se vai no cartório. Né, eu sei que pode estar uma confusão na sua cabeça, e a gente vai tentar aí descaracterizar essa confusão na sua cabeça, né? E a gente esclarecer esse passo a passo aí, Matheus. Vamos lá. Exatamente, Santiago. Mas antes da gente ir para o passo a passo, uma outra dúvida que a gente mesmo pode ter gerado na cabeça do pessoal que está vendo esse vídeo, Santiago, é com relação a quem pode fazer esse tipo de solicitação. Porque a gente está falando muito aqui de prefeitura, de INCRA, mas o pessoal pode estar se perguntando,
E o proprietário rural, ele pode fazer essa solicitação? Ele pode fazer esse requerimento? Ou esse requerimento vai vir, mesmo que ele não queira? E isso está regulamentado lá na Instrução Normativa, Santiago, número 82, que eu citei anteriormente, e no artigo 20 diz o seguinte: o requerimento de atualização cadastral, em virtude da descaracterização do imóvel para fins urbanos, poderá ser realizado pelo respectivo titular ou pelo município de localização do imóvel. Ou seja, o proprietário pode sim fazer a contratação, como a gente já tinha dado um spoiler lá no início, na verdade, e fazer essa solicitação, de contratar você que aplica aí o Combo Rural e dizer assim: poxa, eu quero fazer um loteamento aqui, porém o meu imóvel é rural e não é permitido. Aí você, com o conhecimento que você está adquirindo, vai saber que você precisa fazer essa descaracterização do imóvel rural e que ela é possível, se for do interesse do município e se o imóvel atender às regras determinadas pela instrução normativa, Santiago. Verdade. Então, você já sabe que o próprio município ele pode pedir também, né, essa descaracterização. O que eu não vejo muito, né? Não vejo muito o próprio município se ter essa atitude de impedir essa descaracterização, mas é possível sim, né? Normalmente vem do próprio particular que tem essa motivação para a descaracterização desse imóvel rural, por quê? Normalmente para fins econômicos aí, não, Matheus? Exatamente, Santiago. Como a gente falou, normalmente o proprietário quer fazer ali um empreendimento ou ele quer até vender esse imóvel para um possível empreendimento, mas para isso ele precisa que o imóvel esteja descaracterizado. Então, na grande maioria dos casos, acontece como você falou aí, do proprietário fazer essa solicitação. E agora vamos para o passo a passo, Santiago. Como é que é feito, o que é que deve ser feito para solicitar essa descaracterização? Bom, o primeiro passo, Santiago, você já deu um spoiler aí, né? É você entrar em contato com a prefeitura. Eles vão avaliar ali, dentro do PDDU, do plano diretor que você citou, se este imóvel ele pertence a uma área de interesse de urbanização, que são aquelas áreas que eu citei anteriormente, que é a área urbana, a área de expansão urbana ou a área de urbanização específica. E para isso, Santiago, possivelmente e provavelmente vai ser solicitado um mapa, um memorial descritivo, ou seja, um laudo que determine que aquele imóvel está naquela determinada localização. Entra aí os profissionais da regularização fundiária, Santiago. É isso mesmo, pessoal. Então, vocês viram aí, né, que primeiro passo, né? Primeiro passo é comprovar que ele está ali, né, em área urbana, né? Está em área urbana, está dentro da área urbana. Então, vocês vão ter que pedir essa comprovação da prefeitura. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar entrada, né? E aí vocês vão esperar essa solicitação, esse documento da prefeitura comprovando que esse imóvel está em zona urbana. Normalmente pode sair algum decreto do prefeito, né? alguma determinação do próprio prefeito, né? Então vocês vão ter que ficar esperando aí dar entrada e esperar, né, sair normalmente no próprio diário oficial, o próprio prefeito, né, ele diz aí, Matheus, que a sua solicitação, que o imóvel rural da sua solicitação, né, que o imóvel da sua solicitação está no perímetro urbano, né? E você tem que esperar esse documento da prefeitura aí. Primeiro passo é esse. E muitas prefeituras, pessoal,
não sabem como proceder, qual tipo de documento ele vai fazer para você. Então, cabe também, às vezes, uma consultoria para vocês auxiliarem a prefeitura a elaborar esse documento para vocês, né? Porque não é de praxe aí em muitos municípios, Matheus, ter esse pedido, né? Então, algumas prefeituras não têm uma estrutura tão grande e é necessário também você, como técnico ali, auxiliar, né? Tirar as dúvidas para que o seu processo ande, né? Que senão fica parado, ninguém sabe fazer e aí vai passando o tempo. Então, o ideal é que você acompanhe esse pedido de perto aí, até auxiliando os técnicos, né? Se possível, é claro, e se necessário, a você, ao próprio prefeito emitir esse documento para você dar seguimento ao seu processo de descaracterização. Exatamente, Santiago. E com essa comprovação de que o imóvel trata-se de uma área urbana ou uma área de interesse de urbanização, Santiago, qual o próximo passo? O que é que deve ser feito? O profissional, o proprietário deve fazer, na verdade, um requerimento para apresentar junto ao INCRA para solicitar essa descaracterização, Santiago. E o que é que deve conter nesse requerimento? Eu vou ler para vocês aqui. Identificação do imóvel com informação de denominação, município de localização, código do SNCR, dados referentes à situação jurídica, área total e área a ser descaracterizada. 2. Qualificação de todos os titulares e respectivos cônjuges, com informações de nome completo, documentação, documento de identificação e CPF ou CNPJ. 3. Declaração de que o imóvel encontra-se inserido em perímetro urbano, conforme legislação municipal, e que é de interesse dos titulares utilizá-lo para fins urbanos, que é o que você justamente solicitou junto à prefeitura. E 4, um endereço para correspondência. Vale ressaltar, Santiago, que se o imóvel pertencer a mais de um proprietário, essa descaracterização, esse requerimento para descaracterização tem que ser assinado por todos. Então, esses são os 4 requisitos para serem inseridos nesse requerimento, Santiago, para apresentar a solicitação ao INCRA. Verdade. E assim, você vê que não é nada demais que tem no próprio requerimento, né? Você vai identificar o imóvel, né? Você vai colocar ali, Matheus, toda essa planta, memorial descritivo, comprovando ali a área total do imóvel, a área, se for uma área parcial, né? Que está parcialmente parte na área urbana e parte na área rural, você vai ter que fazer essa identificação para deixar claro esse pedido aí de solicitação parcial, talvez, né? Ou seja, tem que ter dado todos esses documentos para comprovar que aquele imóvel está em área urbana e também comprovar que você vai utilizar, né? E que você pretende utilizar aquele imóvel ali, né? Para uso urbano. Ou seja, a gente tem que lembrar ali daquele conceito de imóvel rural segundo o Estatuto da Terra. Ele fala ali que, independente da localização do imóvel rural, se você tiver o uso do imóvel rural, segundo o Estatuto da Terra, se você tiver o uso do imóvel rural, independente da sua localização, ele vai ser rural. Ou seja, você vai ter que comprovar também nesse requerimento aí, né, essa questão, né, que o uso também desse imóvel vai ser para fins urbanos, né, e para fins urbanos, né, e isso vai respaldar o seu requerimento aí para você ter uma solicitação positiva do INCRA, né, do seu pedido aí de descaracterização, tá bom, pessoal? Exatamente, Santiago. Inclusive, a gente já falou em alguns outros podcasts sobre essa situação, Santiago, de
questão de localização do imóvel e utilização do imóvel, justamente quando a gente falou ali de ITR e IPTU cobrado sobre esse tipo de área. Tá aqui em outros podcasts, dá uma olhada aí que você vai tirar mais essa dúvida, tá certo? E, Santiago, juntamente com esse requerimento, você vai inserir outros documentos para levar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, levar no INCRA, para fazer essa solicitação de descaracterização. E quais são esses documentos? Vou ler aqui para você. Uma certidão imobiliária de inteiro teor, pode ser um original ou pode ser uma cópia autenticada, lembrando que ela é válida por 30 dias. 2, uma certidão de localização expedida pelo município atestando que o imóvel está inserido em perímetro urbano com indicação de ato legislativo que o delimitou. 3, cópia da documentação relativa à pessoa natural ou jurídica relacionada no anexo único da referida instrução. 4, original ou cópia autenticada de procuração, se esse for o caso, se quem está fazendo ali essa solicitação é o profissional, vai necessitar dessa procuração. E 5, recibo de entrega do DITR, acompanhado da documentação nele relacionada para fins de atualização de área remanescente em caso de descaracterização parcial. Isso porque, Santiago, quando você faz essa solicitação de descaracterização, em alguns casos você vai fazer toda, em alguns casos você vai fazer parcial. E a gente vai falar aqui, daqui a pouco, que essas duas situações podem modificar um pouco o procedimento que você vai fazer no sistema de cadastro do INCRA. Perfeito. No caso, esse quarto aí seria o próprio CCIR, né? O próprio CCIR aí, né? Que é essa declaração aí. Na verdade, é a DCR, né? A declaração lá de cadastro rural, que vocês conhecem muito bem aí, que é o próprio CCIR, né? Então, perfeito, Matheus, perfeito. Na verdade, esses documentos aí, né? Vocês precisam ter, agrega mais isso ao laudo e entra com esse pedido, né? Pessoal, né, como o Matheus falou aí, né, só para esclarecer para vocês, quem faz esse pedido é o próprio proprietário, tá bom? Mas aí você, como responsável técnico, vocês viram aí que muitos documentos vocês que produzem, né? Então, isso é típico de alguns cadastros, né, do imóvel, de cadastros do imóvel rural. O próprio CCIR, muitas vezes, o próprio proprietário não faz, ele contrata você. A mesma coisa da descaracterização, né? No caso, se você for dar entrada nesse pedido, você vai precisar dessa procuração, né? Mas aí você vai estar dando entrada, né, pelo próprio proprietário. Logicamente que quem vai assinar as peças técnicas vai ser você, né, ou o seu colaborador, né? Então, eu quero deixar um item aqui também, Matheus, mais claro, né? Que é o item 2 que você falou, a certidão a certidão de localização expedida pelo município, atestando que o imóvel rural está inserido no perímetro urbano, com indicação do ato legislativo que o delimitou. Então, além desse documento, né, da prefeitura comprovando que você está em perímetro urbano, Matheus, eu vou dar uma dica aqui, vou dar uma dica para vocês. Seria bom também, né, vocês abrirem o seu imóvel junto ao próprio cadastro da prefeitura, Matheus. E aí, como cada prefeitura tem a sua base cadastral, né, você faria também essa planta, né, junto com o próprio imóvel na base cadastral da própria prefeitura. E aí você agrega mais essa planta aí, né, e comprovando ali que o imóvel rural, né, que
o seu imóvel está dentro aí da área urbana. Então, normalmente, a sua prefeitura tem o próprio sistema cadastral, às vezes online, que você consegue aquela identificação ali, normalmente nos órgãos da Secretaria da Fazenda, né? Vocês têm aquela base cadastral e seria interessante também você agregar mais ainda essa informação, né? Quanto maior a quantidade de informação você puder colocar, melhor, Matheus. Isso aí, Santiago, isso aí. Munido de todas essas informações e com a solicitação realizada, Santiago, você pode acompanhar isso aí de forma online, acompanhar esse pedido de descaracterização de forma online pelo site do INCRA, que disponibiliza lá o serviço eletrônico de informações, que é disponível, Santiago, no site que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo, que é www.incra.gov.br/SEI, SEI. Você pode fazer o acompanhamento dessa solicitação e, posteriormente, será realizado o cancelamento do SNCR naqueles casos que for feito a descaracterização total e a atualização cadastral naqueles casos em que será realizado apenas a descaracterização parcial, Santiago. Perfeito, Matheus, perfeito. E aí você vai poder acompanhar esse processo, né, pessoal? E dando tudo certo, vocês vão ter que fazer outros serviços aí, como o Matheus falou. E como a gente sempre fala aqui da regularização completa, vocês vão ter mais alguns serviços aí para fazer, né? Então, se for descaracterização de área parcial, vocês vão ter que atualizar todos os cadastros, tá bom? Então, se aquele imóvel rural tinha ITR, você vai atualizar aquele ITR, né? Você vai ter que retificar essa área, digamos que parte da área se tornou urbana, você vai ter que retificar todos esses cadastros, com o próprio CCR, o ITR, o seu CAR, né? E retificar também, Matheus, já vou dar um spoiler aí, no próprio cartório de registro de imóveis, que o Matheus daqui a pouco vai falar um pouco sobre isso. Então, pessoal, vocês vão ter todo esse serviço também para fazer. Então, por isso que é importante você se comportar como gestor do imóvel rural, né? Então, se você só faz aquela planta memorial e ART, vocês perdem todos esses serviços aí, que todos esses serviços o seu cliente vai precisar de atualização. E também, Matheus, o imóvel urbano criado, né? O imóvel urbano criado vai precisar do cadastro na prefeitura, vai precisar da regularização do próprio IPTU, né? E tudo isso são serviços que vocês aí, profissionais da regulação fundiária, podem fazer também, né? E agregar mais ainda na sua carta de serviço. Ou seja, pega aquele cliente desde o início, desde a descaracterização, loteamento, regularização na parte urbana, regularização na parte rural, se for descaracterizado parte do imóvel, né? Então, tudo isso aí vocês podem fazer muito bem, pessoal. Exatamente, Santiago, é isso aí. É justamente a última etapa do processo de descaracterização, né? Que é a regularização dos imóveis remanescentes, sejam eles rurais, e do imóvel criado, que é um novo imóvel urbano, um novo empreendimento urbano, se for um caso ali de fazer um loteamento. Vão ter vários lotes ali que vão precisar da regularização, vão precisar cada um da sua matrícula, cada um como você falou, Santiago, da sua regularização junto ao cartório e a prefeitura municipal da cidade em questão, Santiago. É todo esse procedimento. E aí já não vão ser mais um imóvel, vão ser, digamos, 100 imóveis, né, Santiago? 500 imóveis, esses grandes empreendimentos que hoje existem aí, passam por todo esse procedimento, Santiago. E, Santiago, quem está aqui nos acompanhando desde o início,
pode ter ficado com uma dúvida dentro de todo esse procedimento. E a gente falou ali de situações em que o imóvel rural possivelmente já estava regularizado, pelo menos junto ao INCRA, junto ao SNCR, estava lá na base de dados do SNCR. E ele pode estar se perguntando assim, poxa, mas e se o imóvel não estava regularizado? Para fazer a descaracterização, eu preciso regularizar o imóvel rural para depois solicitar a descaracterização? Eu preciso incluir na base do INCRA para depois pedir para tirar? Não, você não precisa fazer isso. Se ele não está na base do INCRA, significa que ele nunca existiu para o INCRA. E o procedimento pode ser feito de forma... lembrando que ele tem que estar localizado em área urbana, né, Santiago? O procedimento pode ser feito mediante a prefeitura, mediante ao cartório, tratando o imóvel já como imóvel rural. E uma outra situação, Santiago, que pode gerar uma dorzinha de cabeça na regularização, que aí cabe a gente deixar a nossa crítica, digamos assim, é com o processo de descaracterização parcial. Digamos que você fez a descaracterização, Santiago, do imóvel rural, apenas metade desse imóvel. Só que metade desse imóvel significa que a metade rural ficou menor que a fração mínima de parcelamento. Não existe na legislação que versa aí sobre o desmembramento de áreas menores do que a fração mínima de parcelamento, uma ressalva para essas situações. E é uma situação em que o proprietário rural vai se encontrar com dificuldades para regularizar, Santiago, porque ele não tem culpa de apenas parte do imóvel dele se localizar em área urbana. E, como a gente já falou aqui, existem sim imóveis rurais em áreas urbanas, mas não existe imóvel urbano em área rural. Então, ele vai ter essa dificuldade e cabe a gente deixar a nossa ressalva aí para quem está vendo esse vídeo, prestar bastante atenção nesse sentido e a gente buscar falar sobre esse assunto para que essa situação possa ser resolvida do ponto de vista legislacional, não é, Santiago? Perfeito. E essa legislação aí, né, que você citou, é a lei número 5.868 aí de 72, né? Ou seja, ele não coloca essa ressalva aí, né, dessa possível registro, né, das áreas de fração mínimas de parcelamento por motivo de descaracterização, né? Então, teria que ter essa ressalva nessa lei aí para estar tudo tranquilo, ou seja, para aquela área que ficou da descaracterização, você poder fazer o registro tranquilo no seu cartório. É isso que ele está falando aqui, né? Não tem nenhuma ressalva nesse sentido. E, Matheus, já aproveitando que você tocou nesse assunto do próprio cartório, é muito importante dizer que no processo final de descaracterização, quando o imóvel for descaracterizado total, o INCRA julgar que ele for descaracterizado, ele vai informar ao próprio cartório, né, que esse imóvel ele passou a ser urbano, né? Então, normalmente, ele vai mandar um ofício, o próprio INCRA vai mandar um ofício para o próprio cartório que o imóvel rural está registrado, né? E também vai mandar um ofício para a prefeitura dizendo ali que aquele imóvel ou parte dele foi descaracterizado. Isso é muito interessante para que as informações de cadastro e registro elas fiquem integradas, né? E coloco mais ainda, terminou todo esse processo de descaracterização, pessoal, vocês têm que regularizar junto no cartório, tá bom? Como eu falei, né? Finalizar o combo rural. Ficou alguma parte, finalizar o combo rural daquela parte, senão as documentações não vão ficar concordantes, coincidentes e convergentes, tá bom? Então, terminou, regularização junto no cartório de registro de imóveis, seja urbano ou seja rural, né? O seu proprietário precisa ter isso
precisa ter a regularização no próprio cartório. Ou seja, finalizou, Matheus, essa regulação completa, tira lá uma certidão de ter o teor e vai estar lá todos os números, todos os números de CCR, TRK atualizado, né? Com todas as informações averbadas na própria matrícula, né? Para você deixar o imóvel rural ou urbano do seu cliente registrado e todo bonitinho no cartório de registro de imóveis. Não adianta estar apenas cadastrado, né, nesses sistemas se você não está retificado no cartório de registro de imóveis. Por isso que a gente está falando também dessa fração mínima, da importância, né, de que esse imóvel que sobrou ele possa ser registrado. E aí já fica uma crítica, como o próprio Matheus falou aí, uma crítica à lei, uma sugestão aqui, né, de talvez uma retificação, né, sobre esse assunto na lei que versa aí sobre essas possibilidades, né, de registro da fração mínima de parcelamento. Lembrando, lei número 5.868 de 1972, Matheus. Exatamente, Santiago. No artigo 8, inciso 4, é o que fala ali sobre as possibilidades de fracionamento abaixo da fração mínima de parcelamento. Fala ali que a gente, inclusive, já falou sobre isso aqui em outro podcast, como eu falei lá no início. Existem as possibilidades ali, que é quando um imóvel é desmembrado, mas é reamembrado com uma área confrontante, pode ser feito isso. Quando é feito esse desmembramento sem o interesse, digamos assim, do proprietário, quando é feito por uma obra pública, ou quando é um imóvel de interesse público, um imóvel que vise o bem da comunidade, um bem da comunidade, que são aquelas situações ali que são feitas escolas em áreas que são ditas rurais, são feitas postos de gasolina em áreas ditas rurais. Essas situações estão lá no artigo 8, inciso 4 dessa lei que Santiago falou. Porém, eles não prevêem essa área de descaracterização. E isso é uma situação que pode gerar uma dor de cabeça na regularização do imóvel rural e ficar remanescente, Santiago. Então, Matheus, eu ia sugerir esse tema para o podcast aí, mas você já explicou tão bem aí que eu não sei se a gente pode sugerir até esse tema aí, porque essa questão de fração mínima, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, né, de como pode consultar e tal, né? Você já falou esses casos aí, né? A gente já tocou nesse caso aqui da descaracterização, né? Eu acho que o que é que você acha se a gente fazer talvez um podcast específico disso, né? A gente vai falar com mais calma todas essas questões aqui, né, sobre fração mínima. O que é que você acha da gente fazer? É uma ótima ideia, Santiago, uma ótima ideia. A gente tem que fazer, na verdade, não é que a gente pode fazer, não. A gente tem que fazer porque realmente são assuntos que geram dúvida e que geram dor de cabeça tanto para o proprietário rural quanto para o profissional que trabalha com regularização fundiária, fazendo combo rural por aí, pelo Brasil todo, Santiago. Mas, de qualquer forma, Santiago, a gente tem que ver que essas situações são previstas porque já veio de dores de cabeça antiga. Então, essa é uma dor de cabeça que vai gerar e, com certeza, isso será modificado posteriormente, Santiago. Eu estou falando da situação ali do imóvel remanescente de áreas descaracterizadas. Então, é isso aí, Santiago. Agora, o profissional, tanto o profissional e o proprietário que trabalham com a regularização fundiária no dia a dia, tem que entender a importância desses procedimentos, Santiago. Porque essa questão que a gente citou da fração mínima, ela existe justamente para não trazer ali aqueles problemas dos imóveis urbanos para o meio rural, porque isso vai gerar
além de problemas de infraestrutura, problemas ambientais, Santiago. A gente sabe que quando você traz um contexto urbano, traz todos os problemas atrelados a isso para o contexto urbano. E isso em meio rural vai gerar degradação ambiental, vai gerar todos esses problemas que justamente para não isso existir, é criado aí uma fração mínima para isso, que faça com que o proprietário rural possa trabalhar de maneira digna, mas que também não faça ali aquela área virar uma área urbana. E do ponto de vista urbano, Santiago, você fazer esse tipo de procedimento vai fazer com que você não tenha dores de cabeça para regularizar o seu imóvel, o seu empreendimento, o seu loteamento. Se você fizer esse procedimento, vai ser possível você fazer o desmembramento ali de lote por lote, vai ser possível você ter uma matrícula para cada um desses lotes, o que não vai ser possível se você fizer o mesmo procedimento em um imóvel que seja ainda considerado como imóvel rural. Você pode conseguir até dividir e vendê-lo ali, mas como eu já falei anteriormente, a regularização plena vai ser muito complicada. Quando você for vender para cada um dos interessados ali os seus lotes, vai ter aquela dificuldade ali de regularização, vão trabalhar em forma de condomínio. Eu citei até o exemplo ali de 100 lotes, se você for querer vender um, você vai pedir a assinatura dos outros 99 para poder vender o seu lote ali. Então, acredito, Santiago, que o pessoal conseguiu entender bem aqui o procedimento para uma descaracterização e também a importância de fazer esse procedimento da descaracterização do imóvel rural. Perfeito, Matheus. Eu acho que o nosso objetivo foi concluído aqui, né? Vocês pegaram aí muito bem o passo a passo da descaracterização, né? Como transformar o imóvel rural em imóvel urbano. Vocês viram muito bem isso aí, né? Todo esse passo a passo, prefeitura, INCRA, cartório, né? Então, vocês viram aí toda essa importância. Então, pessoal, uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês aqui é que a gente não fala as coisas por falar, né? Então, a gente não faz as coisas por fazer. Vocês viram aí que todo o nosso argumento, tudo que a gente está falando aqui, são baseados nas legislações, tá bom? Por quê? Porque a gente segue o que a gente fala. Em muitas lives, né, e muitos podcasts, a gente sempre fala lá, leia o guia, leia as normas, porque são as normas que vão basear você, né? Então, é muito importante você ter esse conhecimento das normas. E na descaracterização, né, vocês podem ver aí que as próprias normas disciplinam todo esse processo. Tudo que a gente falou aqui está disciplinado em todas as leis, em todas as normas que a gente falou. Recapitulando para vocês a importância. Instrução normativa número 82, de 25 de março de 2015. Ela explica todo esse processo. É muito importante você ler essa instrução normativa quando for fazer qualquer processo de descaracterização. Então, nós citamos aqui a Lei 5.868. Nós citamos também, Matheus, na verdade, a Lei 5.868 de 1972, aí, né, sobre essa questão da própria fração mínima. Nós falamos também da Lei 6.766 de 1979, do parcelamento do solo, né? Então, pessoal, são todas essas legislações aqui que o nosso podcast se baseou. A gente não fica falando as coisas por falar, e é muito importante vocês ficarem atentos a isso. Não é só ver esse vídeo aqui e já partir, né? É sim pegar essas legislações, dar uma olhada, ler muito bem o que é que elas falam, né? E também fazer consultas no próprio site do INCRA. No próprio site do INCRA tem muitas informações de como você fazer todo esse processo de descaracterização. Tá bom, pessoal? E lembrando aí, né? Vocês viram,
né, que esse processo de descaracterização ele puxa outros diversos serviços do combo rural. Então, você que faz o combo rural, você precisa saber fazer esse processo de descaracterização, porque vai linkar com outros diversos serviços, né, para você, gestor do imóvel rural. Ou seja, fazer esse processo, saber fazer esse processo de descaracterização é um ótimo serviço do ponto de vista estratégico, né? E ele deve estar incluído lá no rol de serviços aí do gestor do imóvel rural, tá bom? Então, fiquem atentos aí, né? Eu espero que a gente tenha contribuído para vocês, com toda essa explicação aqui, para vocês, sim, darem esse passo e oferecer esses serviços para seu cliente. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários desse vídeo, manda o próprio direct para a gente, manda um e-mail para a gente, né? Talvez algum modelo e tal que vocês precisem, a gente está aberto aí, né? Para ajudar vocês da melhor forma possível. E você que é da comunidade do Combo Rural, você sabe que na nossa comunidade ali você pode conversar mais abertamente com a gente no próprio treinamento, tá bom? Então, usem esse serviço aí de forma estratégica e boa sorte na descaracterização do imóvel rural de seus clientes. Isso aí, Santiago, com certeza. Como você disse, a gente baseia aqui o nosso podcast em leis, em pesquisas que nós fazemos nessas leis e em nossas experiências diárias dentro do campo de regularização fundiária. Mas, com certeza, vocês que trabalham com isso aí têm outras experiências também muito enriquecedoras e que possivelmente sejam diferentes das nossas. Então, se o que você ouviu aqui hoje, de certa forma, você faz diferente, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso, tá certo? Eu queria agradecer vocês estarem aqui com a gente até o final. Deixe o seu joinha. Qualquer dúvida também, deixa aqui nos comentários, através das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, por e-mail, como o Santiago falou. E vamos enriquecer cada vez mais esse meio da regularização fundiária, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais.